Hoje, quarta-feira, essa é a devocional da nossa reunião de oração e a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. O título aqui na minha Bíblia se encontra desta forma: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Essa é a palavra. Senhor, vem falar com os nossos corações. Que o teu Santo Espírito venha ministrar em nós nesta quarta-feira. Em teu nome que nós oramos. Amém. Igreja, eu gosto muito desse texto de João, capítulo 3, que é o texto de Nicodemos, porque é um texto que é referência para nós como cristãos e cristãs. O título dessa minha mensagem é O Nascido de Novo. Aquele que nasce de novo tem algumas características, ou seja, quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não somente temos a vida eterna, mas se faz necessário nascer de novo, ou seja, ter outras condutas, outras ações e outros pensamentos. E essa revolução e essa mudança de pensamento, de atitude, de ação, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Nesse texto bíblico a gente vê um homem chamado Nicodemos. Certamente ele sabia dos feitos de Jesus e ele, como conhecedor da palavra, e aí eu quero que você saiba, igreja, que Nicodemos tinha acesso ao Antigo Testamento. Ele era conhecedor da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. E ele era, como falou aqui Jesus falou dessa forma para com Nicodemos. Diz assim, ele falou da seguinte forma para Nicodemos, falou assim: mas você não é conhecedor da lei. Ou seja, Nicodemos, ele ensinava
ele ensinava a palavra. Ele ensinava os profetas, na época eles tinham acesso ao livro de Salmos, os profetas e o Pentateuco. Só que Nicodemos, ele só ensinava, ele não vivia aquilo que ele acreditava. E Jesus falou para ele, mas como que você pode me perguntar isso? Você não é um ensinador, conhecedor da palavra. O que muito me admira nesse texto bíblico e o que me preocupa como cristã e filha do Senhor e também como pastora na casa, do nosso Pai, é que talvez o nosso comportamento, eu falo nosso que pode também vir de mim, possa ser de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que diz ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que recebeu essa graça, que congrega na casa do Senhor, e ainda as atitudes serem atitudes contrárias à palavra de Deus. Nicodemos, quando chamou Jesus, ele chamou Jesus às escondidas. E ele reconhece que Jesus, no versículo 2, você pode ver isso, ele reconhece que Jesus é o mestre. Jesus, ele sabe aquilo que ele fala e ele fala com autoridade porque ele vive aquilo que ele fala. E ele fala, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, ele reconhecia o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E olha que ele nem era cristão. E ele reconhecia isso. E nós que dizemos ser cristãos e cristãs, e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, sabe, o Senhor não permite que alimento falte na nossa mesa. O Senhor abre portas de emprego no meio da crise. O Senhor cuida de nós, da nossa saúde. O Senhor é aquele que nos consola. E mesmo assim, há momentos da nossa vida que a gente, sabe o que a gente faz com o Senhor? A gente, falar, Senhor Jesus, até aqui eu caminho com você. Daqui por diante eu não vou caminhar mais com você. É dessa forma que a gente faz com Deus. A gente não reconhece que Jesus Cristo é Senhor na nossa vida quando a gente vira as costas para o Senhor Jesus. Mas pastora, como se vira as costas para Deus, pastora? Não, eu creio no Senhor, eu sou temente a Deus, olha, eu busco ao Senhor. Como assim virar as costas para Deus? Quando você vira as costas para alguém, você vira as costas para Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que caminha com você na mesma fé, ela é imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vira as costas para alguém que é imagem e semelhança de Deus, a gente está fazendo isso com o Senhor. Jesus falou, qualquer um que fizer aos meus pequeninos faz a mim. Ou seja, quando você age de forma misericordiosa, de forma amorosa com qualquer outra pessoa, cristão ou não, você está agindo como se fosse o próprio Deus. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela nos alerta para que no nosso lar e nas nossas ações, que essas ações possam ser ações de amor, de cuidado, de carinho. O Senhor fala, onde há briga, ali não há minha vontade. Por que não há vontade do Senhor aonde há briga? Porque a gente briga com outra pessoa. E a outra pessoa é quem? É a imagem e semelhança de Deus. Essa é a questão. Sabe, igreja, a gente precisa compreender que a pessoa que está ali ao nosso lado, que a pessoa que caminha na mesma fé que a gente, que os nossos parentes, que os nossos amigos, que os nossos conhecidos, que os nossos irmãos e irmãs na fé são imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que a gente age de forma destoante dos mandamentos do Senhor, que é amar o seu próximo como você ama a Deus, você está sim desagradando ao Senhor. Você está sim desagradando a Deus e dando as costas para Ele. Por isso é que a gente vê
no nosso mundo, em específico no nosso país, esse desamor para com os outros, né? A gente vê aí as pessoas morrendo, né? E alguns políticos, e isso de qualquer ideologia política, agindo como se isso fosse normal, e não é. Não é normal. Isso é chocante. Gente perder tanta gente de um dia para o outro, e as pessoas de autoridade falando cada palavra desnecessária. Não uma palavra de consolo, uma palavra de tristeza. Isso daí é indiferença. Mas não é só indiferença porque algumas pessoas estão morrendo. É indiferença para com o próprio Deus. Nicodemos, ele mesmo não crendo em Jesus e não sendo nascido de novo, ele reconhecia quem Jesus era. E a minha pergunta para você essa noite é: você reconhece quem é Jesus na sua vida? Se você reconhece quem é Jesus na sua vida, então passa a reconhecer quem esteve do seu lado nos momentos mais difíceis que você passou. Se você passar a reconhecer quem estendeu a mão para você, certamente você vai estar fazendo a vontade do Senhor. E Ele vai se alegrar por estar vendo que houve um aprendizado, houve um crescimento, houve uma maturidade. Nicodemos, no versículo 4, ele não entende o que é nascer de novo, né? Jesus fala: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a pessoa, para compreender o reino de Deus, e o reino de Deus não se dá somente, igreja, quando nós estivermos todo mundo juntos lá no céu, na maior paz e amor, que isso ainda vai acontecer. O reino de Deus, ele é visto aqui na terra. Só que quem não é nascido de novo não consegue ver o reino de Deus. Quem não é nascido de novo, igreja, briga. Quem não é nascido de novo não escuta o irmão, não escuta a irmã, não escuta vizinho, não escuta pai, não escuta mãe, não escuta ninguém. Só escuta a si próprio. Quem não é nascido de novo não tem misericórdia para com o irmão, vê essas mortes acontecendo. Eu posso e afirmo com você que muitos governantes, muitas autoridades não são nascidas de novo. Sabe por quê? Porque não tem sensibilidade frente à morte. Quem não é nascido de novo não consegue ver o reino de Deus e nem vivenciar o reino de Deus aqui na terra. E Nicodemos não sabe, ele não compreendeu. E ele falou assim: Jesus, como assim? Como pode alguém velho nascer de novo? Aí Jesus, ele fala e ele dá a Nicodemos a chave para ser nascido e nascida de novo. Ele fala: é necessário nascer do Espírito. Ou seja, não é somente lá confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ser batizado numa igreja, dizer que serve a Deus, que não serve a uma igreja específica, mas serve a Deus. O nascido de novo vê todas as casas do Senhor como casa de Deus. O nascido de novo ajoelha, ora ao Senhor e pede para o Espírito Santo: eu quero ser nascido, eu quero ser nascida de novo. E Jesus, ele fala: quem é nascido do Espírito traz consigo o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito qual é? Gálatas 5, igreja. Amor, paz, alegria, paciência. Esse é o que é nascido de novo. Quem tem o fruto do Espírito. Quem não tem, é a hora de dobrar o joelho e orar. Fazer que nem Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só escuto falar de Jesus e digo que até sou de Jesus. Mas eu não sou de Jesus porque eu não tenho essas características que está escrito na palavra de Deus e que são necessárias para testemunhar o meu novo nascimento. Aqui fala: aquele que é nascido da água e do Espírito. Respondeu Jesus: em verdade te digo isso, versículo 5.
Igreja, versículo 5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Quem é nascido da carne tem as características da carne. Gálatas 5 também fala do fruto do Espírito, mas fala do fruto da carne. Distensão, briga, inveja, porfia. Quem vive dessa maneira e age dessa maneira com as pessoas é nascido da carne. Nunca foi nascido do Espírito. Eu falo algo para vocês, igreja, essa noite. Quando você pegar a palavra de Deus e abrir a Bíblia e começar a ler, você vai ver a radicalidade que é ser cristão e cristã. Sabe, não é um cristão, vou usar aí uma gíria que os jovens estão usando. Cristão Nutella e cristão raiz. Cristão Nutella acha que ser cristão é a coisa mais fácil. Eu aceitei a Jesus, eu fui batizado, eu creio em Deus, mas eu não mudo as minhas atitudes, não mudo as minhas ações. Mal abro a palavra de Deus e leio. E o que é nascido, o crente raiz, ele se permite ser tratado e tratada pelo Senhor. Toda vez que o crente que é nascido do Espírito sabe que tem uma dificuldade numa determinada área, dobra o joelho e fala: Senhor, eu tenho dificuldade. Eu não consigo ser paciente, Senhor. A pessoa vem falar comigo, eu falo atravessado. Eu tenho que mudar, porque eu sou cristão, como que eu posso alguém falar comigo e eu falar atravessado? A tua palavra diz que quem tem o fruto do Espírito tem paciência. Então, Senhor, me dê paciência. É isso. Dobra o joelho. Estou falando que nem Jesus. Entra na porta do teu quarto, dobra o teu joelho e ora ao Senhor. E peça: Senhor, muda a minha vida. Porque não dá para dizer que é cristão e cristã se não é nascido de novo, se não é nascido do Espírito. E aí Jesus fala assim para Nicodemos. Jesus, ele enquadra Nicodemos de uma forma muito séria. Jesus, ele fala, versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em outras palavras, igreja, sabe o que Jesus estava falando para Nicodemos? Ele é a mesma coisa de falar assim para mim: pô, Viviane, você é pastora e ainda age dessa forma? É isso. Ou seja, Jesus estava fazendo ali com Nicodemos não um julgamento, mas Jesus estava confrontando o caráter de Nicodemos. Olha, você conhece a palavra de Deus e não sabe o que é ser nascido de novo? É isso. E Jesus, ele nos confronta. E por vezes Jesus, o Espírito Santo de Deus, coloca pessoas do nosso lado para nos confrontar. E a gente confunde. Confronto da parte do Senhor com julgamento. Julgamento é quando não há mais chance. Confronto não. Olha, fulana, você está fazendo errado. Fulano, você está errado. E se eu estou errado, como que eu posso estar certo? Não tem. Está errado, está errado. Nicodemos sabia da palavra, mas não entendia nada. Não vivia conforme o que a palavra falava. E ali Jesus, ele fala, ele não tem meias palavras. Você não é mestre? Como que você é mestre e ainda não sabe o que eu estou falando? Então, se eu for falar das coisas de Deus, é aí que você não vai saber mesmo. É isso que Jesus fala para Nicodemos. Isso que Jesus fala para nós como igreja. Igreja, quanto tempo você se converteu, desceu as águas, aceitou Jesus Cristo e ainda age dessa forma? Igreja, é necessário que a gente nasça de novo. A conversão, como eu falava para uma ovelha querida minha, a conversão, ela não só se dá no momento que a gente aceita Jesus, desce as águas,
vá a uma igreja aos domingos, compra uma Bíblia e deixa dentro de casa empoeirada e não lê. Não, a conversão ela se dá a cada dia. E o Senhor nos chama hoje a nos convertermos a Ele, a buscarmos a face dEle, a orar, a jejuar, a ler a palavra, a estudar a palavra, a ser sincero conosco e com o Senhor. Fala, Senhor, olha, eu preciso mudar nessa questão, eu preciso agir de uma outra forma, eu preciso saber ouvir e entender que as pessoas que caminham comigo na mesma fé não são minhas inimigas e nem meus inimigos, mas são meus irmãos e irmãs que vão morar comigo eternamente na Nova Jerusalém. A gente precisa compreender isso. Sabe por quê? Porque se eu não tolerar a minha mãe que vive comigo, como que eu vou viver com ela eternamente lá no céu? Não tem como, gente. Então é necessário nascer de novo. Então, com esse versículo que Jesus falou para Nicodemos, eu encerro essa palavra. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Ficamos com essa palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, o Senhor ter ministrado ela no meu coração, enquanto eu te perguntava qual era a palavra, Senhor, que o Senhor tinha para nós nesta quarta-feira. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelas vidas, Senhor, das pessoas que congregam conosco, ó Deus, ali na nossa igreja, que estão dispostas a te servir, a te adorar em espírito e em verdade, que estão dispostas, Senhor, a estender a tua mão, ó Pai, ali, e não como falou ali, como fala a tua palavra, aquele que põe a mão no arado, Senhor, é aquele que não pode desistir, que não pode retroceder. Senhor, a gente não quer retroceder, Senhor. A gente não quer pôr a mão no arado, Senhor, no trabalho da tua casa e depois retroceder. A gente quer continuar firme, Senhor. Eu sei que não é legal, Senhor, ser confrontado e confrontada. Mas se não há um confronto, Senhor, se não há uma correção da tua parte ao nosso caráter, à nossa conduta, como as pessoas vão acreditar que somos nascidos e nascidas de novo? Que teu Santo Espírito, Senhor, venha falar ao nosso coração. Que possamos ter um coração ensinável e que possamos, Senhor, nos arrepender e mudar as nossas ações. Pai, também eu quero colocar diante de Ti os profissionais da saúde, Deus, que estão trabalhando mais de 12 horas por dia. Que estão, Senhor, entrando em desespero, vendo vidas morrendo, Senhor, e não podendo ajudar. Eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, os comerciantes, ó Pai, que perderam tudo, ó Deus. Eu quero colocar os trabalhadores e as trabalhadoras que não têm aonde trabalhar e não têm o sustento. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, os moradores de rua, Senhor. Todos aqueles que estão numa situação desconfortável, sem lar, ó Deus, sem ter aonde estar. Senhor, desperta a Tua igreja, Pai, para que ela possa, Senhor, ser referência. Desperta, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas para que eles possam, Senhor, abrir a casa e saber, ó Deus, para que a sociedade possa saber que ali há um convertido, uma convertida, um nascido de novo. Que o Senhor venha, Senhor, despertar a Tua igreja. Em nome de Jesus.